Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Depósito da Fé. Estamos encerrando esse ciclo com foco em personagens. Na próxima aula a gente já vai retomar o estudo de livros inteiros, certo? Esta é a aula sobre Elias e Eliseu, dois grandes profetas do Antigo Testamento. E o que está acontecendo aqui? A gente viu aí a história de Samuel, Saul, Davi, Salomão. Né? Começou com o último juiz, um profeta, e 3 reis. Depois desses reis, o que aconteceu? O reino de Israel, o reino do povo de Deus, se dividiu, certo? Se dividiu em reino de Israel do norte, 10 tribos, e reino de Israel do sul, 2 tribos. Uma dessas duas, Judá. E em Judá, Deus prometeu, inclusive está tendo ao longo desse texto aqui, no texto da aula de hoje, Deus diz que a lâmpada dele permanece acesa na casa de Judá. Quer dizer, então é de Judá que vai vir alguma luz ainda, mesmo em meio a essa confusão que está acontecendo. E assim, o que Deus está contando aqui para a gente ao narrar a história desses dois profetas? Que está acontecendo no povo de Deus aquilo que ele falou para Samuel que iria acontecer. O povo queria um rei, beleza, vocês querem um rei, mas vocês vão ver que rapadura é doce, mas não é mole não. Né? Então, não é assim tão fácil, não é assim tão simples ter um rei. Vai ter dificuldades, vai ter seus problemas, e de fato está acontecendo. Né? Essa divisão dos reinos já mostra essa confusão, que é o fato de tentar misturar o povo de Deus com a questões sociais, né? Com questão de governo, certo? E mostra também a continuidade da cidade de Deus e da cidade dos homens. Mas mesmo dentro dessas duas tribos ainda existe uma centelha divina e existe uma centelha de joio, certo? Porque apesar de a lâmpada dele permanecer acesa em Judá, não significa que Israel está perdida. Porque esses dois grandes profetas, esses dois homens de Deus, são de Israel, do reino de Israel do norte. Tá? Então mostra que Deus está no meio do seu povo. A promessa permanece. E ao mesmo tempo, Deus está convidando o tempo todo o povo para que retorne à cidade de Deus. Certo? Então está mostrando essa confusão, está mostrando que não é fácil. E por que eu quis focar nesses personagens ao invés da gente ler os livros inteiros, mesmo tendo episódios muito interessantes, né? É porque esses dois livros, né, os Reis 1 e 2, depois desses personagens que eu foquei, tem somente essas disputas, certo? É disputa para lá, disputa para cá, né? O que aconteceu com o rei de Israel, o que aconteceu com o rei de Judá. Então, histórias que se repetem, histórias que são até cansativas. E eu não quis passar por isso por ser mais do mesmo, certo? O nosso foco aqui é justamente entender o fio divino, a história divina que está acontecendo, que vai culminar no Novo Testamento, tá? Então, quando a gente chegar no Evangelho, vai ficar tudo isso vai ficar muito mais claro. Tudo isso vai ficar muito mais claro, certo? E aí, o que acontece? Quem são esses dois grandes profetas? Agora que a gente já entende, né, o que está acontecendo, a gente já se ambientou aqui ao contexto, né, contexto da história divina, quer dizer, quem são Elias e Eliseu. O profeta Elias, começando aqui, 1 Reis 17 a 19, é aquele grande profeta que todo mundo também já ouviu falar, certo? Que foi arrebatado aos céus. Uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, o arrebatou. Mas o que aconteceu com Elias? A palavra Elias, no hebraico, significa meu Deus é Javé, né? Ou Iá é Deus. E não está completo, né? O Yod Rei Vav Rei não está completo o nome de Elias. É o El também, né? O início ali, El, que é de Deus, certo? E o Iá do Yahvé. E esse Elias ele vem mostrar para nós justamente quem é o Deus, certo? Quem é o Deus? O Deus de Israel. Porque os reis estão adorando os ídolos. Inclusive, versículos antes de começar mesmo a história de Elias, tem a história de Jezabel. Que Jezabel ela é uma
uma mulher pagã que adora Baal, de uma civilização que não pertence ao povo de Deus, e se casa com o rei de Israel, Acabe, certo? Ela casa com Acabe e leva junto consigo os sacerdotes de Baal. E aí Acabe, né, acaba se rendendo aos encantos de Jezabel, se casa, começa a adorar Baal, esquece do Deus de Israel. Pronto. Esse aí é o fio, é o fim da picada para poder, né, iniciar aquele ciclo. Né? A queda da idolatria e agora vem a ascensão do profeta que vai denunciar a idolatria para que o rei se arrependa e retorne. E aí vem, portanto, Elias. E Elias ele já chega anunciando uma grande seca que vai acontecer na região. Ele fala, não vai cair nem orvalho, nem chuva, até quando Deus quiser, até quando Deus disser que vai acontecer. E aí ele precisa fugir, porque depois de um anúncio desses, né, e aí de fato começa a vir a seca, né, Acabe fica assustado, quer prender Elias. Jezabel, ela mandou exterminar os sacerdotes do Senhor, os profetas do Senhor, para permanecer somente os de Baal. E aí Elias tem que fugir, para ele não sobrar também. E aí Deus fala, pode fugir, que eu vou enviar corvos para alimentar você. E aí os corvos trazem pão e carne para Elias se alimentar. Ele não passa fome, o que é muito interessante no texto, que Deus nunca deixa Elias com fome. Certo? Deus está sempre alimentando Elias, seja de um jeito ou de outro. O primeiro momento é isso com os corvos. Se vocês se lembram lá da aula do dilúvio, vocês devem se lembrar também do significado dos corvos, certo? Diferente dos pombos, esses corvos que são aves negras, certo? Muitíssimo inteligentes, que realmente servem para fazer esse tipo de mandado, tá? Eles são símbolo da nossa ação, quando somos nós que conduzimos os corvos, ou da ação divina, certo? Porque aqui foi Deus que enviou. Os corvos estavam sempre a serviço dos deuses. Né? Odin tinha corvos a seu serviço, por exemplo, na mitologia nórdica. Então, Deus está agindo, Deus está enviando os seus. Quer dizer, Deus age pelos meios mais inusitados. Quer dizer que Deus não abandona o seu povo. Não tenhamos medo, certo? Que Deus vem nos alimentar, Deus vem nos saciar e manda pão e carne para Elias, certo? Depois, Elias é alimentado com pão e água por uma viúva. Tem um milagre aí da viúva de Sarepta, né? Que ele pede alimento para ela. Ela diz, nós só temos um punhado de farinha para eu e meu filho comermos e depois morrermos. E aí ele diz, pois antes de você fazer o seu pão, você faz um pãozinho pequeno para mim, pois, diz o Senhor, a jarra de azeite não vai secar e a lata de farinha não vai acabar. E dito e certo, né? Enquanto ela estava alimentando o profeta, fazendo pão para ele, para ela, para ele, para ela, né? A jarra de azeite e de farinha não secaram, não acabaram, né? Para ela alimentar o profeta e se alimentar. Aqui já é um sinal da multiplicação, certo? Coisas que vai se repetir com Eliseu também e com o próprio Elias. O que é essa multiplicação? Essa multiplicação é aquilo que a gente dá e ganha mais. A gente não perde quando a gente divide, certo? Santo Agostinho vai dizer que isso é o conhecimento. Quando a gente distribui, a gente, ao invés de perder, a gente ganha mais. Né? E é evidente, né? É evidente. Por exemplo, eu preparando essas aulas para vocês, apesar de eu já ter lido, certo? Quando eu preparo, e agora, enquanto eu falo também, eu vou aprendendo mais, porque eu vou matutando aquilo que eu vou dizer, certo? E na hora que eu digo, eu estou dividindo para vocês um pouquinho daquilo que eu estou estudando, que eu preparei, certo? Mas eu estou ganhando muito mais. Né? O conhecimento não é aquilo que a gente dá e fica sem, certo? Santo Agostinho vai dizer que é isso. Mas não é só isso, tá? Porque o que a viúva poderia acrescentar ao profeta? Aqui não poderia acrescentar conhecimento algum, mas a generosidade. Tudo aquilo que nós fazemos de virtuoso, certo? Não só a distribuição do conhecimento como obra de misericórdia, mas todas as outras obras de misericórdia. Quando a gente dá, quando a gente divide, quando a gente é caridoso, quando a gente é gentil, bondoso, certo? Compassivo, paciente, amoroso, tudo aquilo cresce. A gente distribui, divide, mas não fica sem, a gente recebe de volta, tá? O Olavo de Carvalho, ele diz que não existe amor não correspondido, quer dizer, quando você ama, quando você
se entrega de verdade, se doa de verdade para uma pessoa, você não fica sem ser correspondido, aquilo volta para você. Né? Então cresce também tudo aquilo que a gente divide com bondade, por amor, a gente recebe de volta. Tá? E nada melhor do que pão, aqui como símbolo. Né? Porque o pão são as nossas ações, aquilo que a gente faz com o nosso esforço. Tá? Então, é claro, existe um esforço para que eu leia novamente os textos, prepare a aula, certo? Esteja gravando aqui, vou editar para mandar para vocês. Tá? Existe todo um trabalho, todo um esforço, certo? Existe também outro tipo de esforço que a gente faz para poder ajudar as pessoas. Tá? Então, é a nossa ação. E nunca vai faltar pão, ou farinha, nem azeite. Uns instrumentos para que nós possamos fazer mais, agir mais, certo? Alimentar mais os outros e nos alimentar também. Tá? E aí depois acontece que o filho dessa viúva morre e Eliseu ressuscita. É muito interessante que os dois, Elias e Eliseu, eles são profetas cheios de portentos. Cheios mesmo. Né? Realizam coisas assim inusitadíssimas. Já começa aqui com a ressurreição do filho da viúva de Sarepta. Né? Eliseu, misericórdia. Vocês vão ver aqui uma série de coisas que Eliseu fazia. Mas o porquê que eles faziam esse tipo de coisa? Deus está mostrando, certo, que o seu poder ele não se limita à palavra ouvida pelos profetas, aquilo que os profetas escutavam e anunciavam. O seu poder ele está ativo no mundo. O seu poder ele também não se limita ao benefício dos seus, como os corvos alimentando Elias. Mas os seus profetas eles realizam prodígios para dizer que Deus está ativo no mundo e Deus pode fazer o que ele quiser. Certo? Ele fazendo o que quiser já aponta para que quando vier Jesus Cristo, a realidade de Jesus Cristo, não seja uma história monótona, como a nossa é uma história monótona. Né? Nossa vida é uma história monótona. Ou por acaso, alguém aqui já viu uma pessoa ressuscitar dos mortos? Né? Uma lata de farinha que você tira e a lata nunca acaba, certo? Esse tipo de coisa. É um profeta que joga um sal na água e a água fica doce. Né? Esse tipo de coisa a gente não vê. Nossa vida é monótona, nossa vida não é cheia desses portentos. Mas Deus está apontando para a gente que esses portentos, eles são possíveis, eles aconteceram com os profetas e a nossa vida, apesar de monótona, ela carrega essa centelha de possibilidade de um extraordinário. E qual é o maior extraordinário que a gente precisa ter em mente que acontece de forma portentosa, mas que é quase invisível aos olhos? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Na missa, o padre ele realiza o maior dos portentos, não por suas próprias forças, mas por ser um instrumento de Cristo, em persona Christi, diz a tradição. Ele está ali realizando o maior de todos os portentos, fazendo com que o pão deixe de ser pão, apesar de manter a aparência, o cheiro, o sabor. O vinho deixe de ser vinho, apesar de manter o cheiro, a aparência e o sabor. E se nós cremos que tudo isso aconteceu com os profetas, por que não vamos crer no que acontece? O extraordinário dentro do ordinário, em cada missa. Fora os outros e outros feitos de Jesus Cristo. Não só nos evangelhos, mas no cotidiano. Quando o padre diz, eu te absolvo de todos os teus pecados. Que portento maior do que perdoar os pecados? Não é? Mas enfim, este é o sentido da coisa. Certo? O profeta ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. É um portento grandiosíssimo. E claro, com significado. Ele está ressuscitando o filho da viúva, ele está ressuscitando, né, o fruto da mulher que está desamparada. Que mulher que está desamparada? A igreja de Cristo, a igreja de Deus, o povo de Deus. Nesse momento em que o reino está dividido, parece que ela tem dois maridos, né? O rei de Israel do Norte e o rei de Israel do Sul. Mas, na verdade, o povo está viúvo. Não tem mais
o rei com o coração configurado a Deus como Davi, como Salomão. E aí seu filho está definhando porque não tem mais um pai. Pelo contrário, o profeta está dizendo que o marido desta mulher, do povo de Deus, é o próprio Deus. Ele não desampara o seu povo. Até uma passagem de Isaías, né? Eu não me recordo agora qual é, mas que ele fala para que a viúva não chore, porque ela não foi desamparada. Né? Deus é o seu esposo. E é o que o profeta está dizendo. O profeta vem e ressuscita o filho dela para dizer que o fruto dessa mulher, o fruto do povo de Deus, o fruto da terra, certo? Os homens que são filhos da terra, certo? Eles não estão desamparados. Deus está com eles. E Deus nutriu o profeta, Deus nutre também de vida o filho da viúva. E aí acontece que Elias ele volta. Ele alimentado pela ação divina, pela graça divina, ele volta para Acabe e vai enfrentar os sacerdotes de Baal. É um momento ícone também no Antigo Testamento, onde ele convoca o sacerdote de Baal para subir o Monte Carmelo. E o Monte Carmelo é conhecido da gente, né? A gente conhece a história dos carmelitas, tá? Que de São Simão de Stock, do escapulário de Nossa Senhora do Carmo e tal. Mas o Carmelo é desde essa época, certo? É antigo desde essa época. Tanto que para os carmelitas, a festa de Santo Elias é uma festa solene. Tá? E para os que usam o escapulário, que receberam a imposição do escapulário feita por um sacerdote, né, eles lucram também indulgência nesse dia, no dia de Santo Elias, que é dia 20 de junho. 20 de junho, se não me engano. E Carmelo significa campo fértil. Aqui é interessante o símbolo do monte, certo? Porque a gente sabe o que o monte significa. Não é um homem que sobe para entrar em contato com Deus. E lá no topo desse monte existe um campo fértil. O nome do monte é Monte Carmelo. Tá? É um campo fértil. O que quer dizer? Um campo é uma área aberta, verde, bonita e é fértil. A terra de lá é fértil. Quer dizer, se você sobe para entrar em contato com Deus desse monte, o que você planta lá vai germinar. O que você faz de esforço para entrar em contato com Deus vai dar frutos. Vai dar frutos. E por isso que Elias sobe o Monte Carmelo. E lá ele convoca os 450 sacerdotes de Baal e fala: vocês vão escolher aí, tragam aí 2 novilhos. Vocês escolhem, porque vocês são o maior número. Faça o sacrifício de vocês, invoque o Deus de vocês e depois eu vou invocar o meu. O Deus que vier consumir a oferta com fogo é o Deus verdadeiro. Pronto, todo mundo apoia, né? Topa, né? Claro, um contra 450. E aí acontece o momento onde os sacerdotes de Baal estão lá fazendo sacrifício, invocam, ficam de manhã até meio-dia invocando e se cortam. Um negócio assim fora do normal. E eles dançam na frente e aí Elias começa a tirar sarro. É muito legal que a Bíblia, é claro, é toda séria, mas tem umas pitadas de coisas assim, humanas mesmo, e são muito engraçadas, né? Como eu falei lá da história de Davi, com a primeira esposa dele, né? Ela dançando, ele achando aquilo a maior bobagem, e agora Elias aqui tirando sarro dos sacerdotes de Baal. Ele fala, chama mais alto aí que talvez ele deve estar dormindo, ou viajou, certamente não está escutando vocês, então comecem a gritar mais alto. Né? Começa a tirar sarro mesmo. E aí nada acontece. Depois disso, Elias pega o novilho que sobrou para ele, imola, constrói um altar com 12 pedras em memória das 12 tribos de Israel. Olha só, ele não constrói com 10. Tá? Elias ele vive a unidade do povo de Deus. Ele pertence ao reino de Israel do norte, claro. Né? Ele não pertence ao reino de Israel do sul, ele não pertence, não tem ali mais irmandade com as outras 2 tribos, mas ele, sendo membro do povo de Deus, ele sabe que a totalidade do povo de Deus são as 12 tribos, não há divisão. Certo? Não deve haver essa divisão. E aí, um altar com 12 pedras, coloca a lenha, coloca o novilho imolado e pede para que se coloquem 4 talhas de água. Ele cava ao redor para ficar, né, para a água descer, molhar e ficar empoçada ali. E 4 talhas de água. E repete isso por 3 vezes. Cada talha, se for da mesmo padrão, eu esqueci até de conferir isso, para ver se essas talhas de água são do mesmo naipe daquelas que Jesus multiplicou lá nas bodas de Caná. Mas se for, cada talha tem mais ou menos 80 litros, cabe mais ou menos 80 litros.
Então, foi uma cacetada de água, né? E inundou a oferta. Não dá para queimar com facilidade. Tudo isso foi para mostrar que o fogo consumidor de Deus, ele é muito acima, né? Ele não ia burlar o sistema, né? Elias não ia trapacear. E também porque foram 4 talhas, certo? De água. 4 é o número de todas as possibilidades. E 3 vezes, 4 vezes 3, 12 de novo. Não são só as possibilidades. Tem o número 12 aqui novamente. São 12 pedras, são 12 talhas de água divididas em 3 vezes 4, certo? Mais uma referência às 12 tribos. Então não são só a pedra, não é só a solidez ali, a constituição firme que permanece estável, certo? Do povo de Deus, mas também a maleabilidade, a sua imperfeição, a sua fraqueza, a sua desordem interna. Apesar da água significar purificação, nesse caso, a água vai atrapalhar o fogo de consumir, não é? A lógica não é essa? Tá. Então, ele está colocando diante de Deus não só a solidez, a dureza, aquilo que faz com que o povo seja firme, mas também as suas imperfeições diante de Deus. As suas desordens internas, certo? E aí ele invoca Deus e desce um fogo do céu que consome absolutamente tudo que foi apresentado. O novilho, a lenha, as pedras e a água. Consome tudo. Quer dizer, Deus aceitou. Deus não só se mostra verdadeiro diante do falso Baal, mas Deus aceitou a entrega de Elias. Deus está dizendo, gente, eu estou com vocês, tá? Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Vai dizer Deus, Filho, no Evangelho. Mas como sinal, como portento, Deus está falando aqui. Deus aceita tudo. Deus aceita tudo. Claro que o fogo consumidor faz com que a água seque. É doloroso o processo de purificação da gente. Acontecerá esse processo de purificação, seja aqui em vida ainda, seja no purgatório, tá? Haverá essa purificação das chamas que consomem e que doem, secar a água. Mas ao mesmo tempo, se o nosso coração estiver configurado a Deus, entregue como um sacrifício, essas imperfeições não irão nos afastar dele. Só nos afastam se a gente dá mais voz a essa imperfeição e desconfigura o coração, né? Desintoniza, tira de sintonia o coração de Deus para se entregar a Baal. E aí, Elias, né, mostrando que o Deus verdadeiro é o seu Deus, manda que se extermine os 450 sacerdotes de Baal, e aí Acabe concorda. Só que Jezabel fica louca com isso, né? E quer acabar com a vida de Elias. Elias tem que fugir. E aí, quando ele foge, ele entra numa gruta. Ele entra numa caverna. E Deus fala: O que você está fazendo aqui? Eu estou morrendo de zelo, né? Ardendo de zelo pelo Senhor, Deus dos Exércitos, mas estava com medo de Jezabel. E aí Deus fala assim: Venha que eu vou passar. E aí Elias fica aguardando a passagem de Deus para ele sair, para ele enfrentar a sua realidade. E aí acontece uma coisa interessante também. Deus não foi portentoso, fazendo uma chama, um fogo que desce do céu consumir tudo? Foi. Mas agora, quando Elias está aguardando a presença de Deus, ele escuta um vento impetuoso, um vento forte, que é capaz de rachar uma montanha, mas Deus não estava no vento. Escuta um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Vê fogo, né, uma chama enorme, Deus não estava nessa chama. Mas aí depois ele escuta uma voz de brisa mansa, uma voz de brisa suave. E aí ele cobre sua cabeça, se prostra e vai, porque é Deus que está passando. O que isso quer dizer? De 4 coisas, o vento forte, o terremoto, o abalo da terra, as chamas que descem, né, e que apontam para o alto, Deus não estava em nenhum desses portentos neste momento, mas estava numa voz de brisa suave. O que isso quer dizer? Que Deus,
o Deus verdadeiro, ele não é como os deuses pagãos. Apesar de ele ter o seu poder, de ele agir como ele quiser, ele não é como os deuses pagãos. Quer dizer, quando os gregos antigos, os romanos, viam uma trovoada, eles julgavam que era Zeus, que era Júpiter, que estava agindo. Quando os mares estavam agitados, era Netuno, Poseidon que estava agitado, certo? E por aí vai. Né? Cada manifestação da natureza era uma divindade. E Deus não é uma manifestação da natureza. Deus não é. Deus é dono de tudo isso. É diferente. Ao invés de, não, beleza, não estava no vento, não estava no terremoto, mas poderia estar no fogo, não foi fogo lá atrás? Não vai ser fogo depois, na carruagem? Beleza. Mas Deus não é, o Deus verdadeiro, ele não é o Deus do fogo e ponto. Ele é o Deus verdadeiro. É muito interessante que, recentemente, eu estou lendo um livro de Santo Agostinho, e aí, Santo Agostinho, que é um mestre das palavras, né, ele diz assim que a palavra Deus, ela é imprópria para a gente atribuir ao nosso Deus. A gente chama ele de Deus porque é aquilo de mais alto que a gente conhece e que de familiar. Né? Deus é uma palavra grega, né? O Elohim, o El, do hebraico e tal. Mas essas palavras designam essas divindades, certo? A divindade que é superior à matéria, que domina o ser humano, certo? Que está ali governando uma força cósmica, uma manifestação da natureza, etc, etc. Mas o Deus verdadeiro, o Yud-He-Vav-He, ele é mais do que um Deus, tal como nós conhecemos. Nós o chamamos por conveniência, tá? Mas a gente não sabe qual é a natureza real dessa divindade que nós chamamos de Deus. Deus é um nome pequeno para ele. Porque ele está muito acima de tudo isso. Ele governa tudo isso, ele é o Senhor de tudo isso. Certo? E aqui está acontecendo isso, né? E ele só percebe Deus numa voz de brisa suave. É interessante que eu fui procurar o original, né? Fala de voz mesmo. Tá? Não é só um vento, não é só uma brisa, mas é uma voz de brisa suave. Deus sussurra ali. E Elias está atento, ele escuta. Certo? Deus sussurra. O mesmo Deus que é portentoso, ele é suave, ele é sutil. Certo? Ele tem essas duas realidades. E Elias atento conseguiu perceber. Depois, Elias precisa de um sucessor, que ele não vai durar a vida toda. E aí, ele vai e convoca Eliseu. Ele faz um momento de chamado. Eliseu estava trabalhando no campo, né? Deixa eu ver. Estava lavrando a terra com 12 juntas de bois. E aí Elias passa e joga o manto nele. Ele entende que é o profeta que está vocacionando Eliseu. E Eliseu fala assim: não, então deixa eu me despedir de meus pais e vou seguir. Elias vai e volta rápido. Né? Eliseu vai, se despede dos pais e começa a seguir o profeta. Né? Entrega os bois e tal. Já era. Deus está me chamando, eu vou. Quero ser profeta. E Eliseu é interessante que já entrando agora na vocação de Eliseu, né? Na vida de Eliseu, que está em 2 Reis, ele é um sujeito assim muito diferente de Elias. Né? A personalidade de Eliseu, ele é muito assim estovado, para frente, né? Impulsivo, diferente de Elias. Mas é o continuador do trabalho de Elias. Né? E aí o último episódio da vida de Elias, para poder a gente entrar de fato na história de Eliseu, é o arrebatamento. Né? Que Elias chama o profeta e chama os aprendizes de profeta, uma coisa interessante também, né? Que existiam aqueles que eram chamados por Deus e existiam aqueles que eram aprendizes de profetas, profetas menores que estavam ali junto com os profetas aprendendo, né, aquilo que era possível aprender. E aí Eliseu ouve, né? Você sabe que seu mestre vai ser arrebatado? Sim. E aí Elias, fica aí, Eliseu. Não, pela vida do Senhor e pela tua eu vou te acompanhar. E diz isso 3 vezes. Né? No último momento, Elias divide o Rio Jordão, pega o seu manto, bate no Rio Jordão e divide o Rio Jordão. Eles atravessam, os aprendizes ficam do outro lado da margem. E aí, quando eles chegam no local indicado pelo Senhor,
Eliseu vê um carro de fogo e cavalos de fogo. Gente, imagine essa visão. Um carro de fogo e cavalos de fogo. Carro, tipo assim, quando fala carro, imagino tipo aquelas bigas, né, dos egípcios. Eu não imagino uma carruagem, né, uma carroça, não. Eu imagino uma biga, né? Que era algo que estava ali mais próximo do imaginário deles na época. Então, carro de fogo e cavalos de fogo. Né? E cavalos de fogo não são cavalos normais com fogo, não. Tudo de fogo. Tudo de fogo. A chama no formato mesmo. Um negócio fora do normal totalmente. Né? Se fosse só uma chama informe, não. É uma chama com forma. Isso é muito doido mesmo. Não tem outra expressão assim, né? Imagine. Essa ação de Deus com forma é. A gente pode atribuir a ação dos anjos, sim, mas eu fico coçando a língua para guardar, tentando, né, guardar, não, eu tenho que falar. A gente vai rever isso, então não tem problema. Né? Eu vou dar um pitaco, vou soltar um spoiler agora. Quando diante de Pilatos Jesus diz assim: Meu reino não é deste mundo, se meu reino fosse desse mundo, os meus soldados viriam. Imagine um exército desse preço aí, com carro e cavalos de fogo. Esse é o exército de Jesus Cristo. Né? Então só imagine a grandeza da ação divina no mundo. Tá? O exército de Deus é semelhante a chamas em forma de carros e cavalos. É um fogo realmente devastador. Devastador. Porque além de ter o formato de instrumentos de guerra que já são devastadores, eles são todos chamas. Quer dizer, não perecem e consomem tudo. Tá? Enfim, é esse carro que vem ao redor de Elias, perdão. E aí um turbilhão arrebata Elias. Né? Ele sobe para o céu e desaparece. O que aconteceu? O que deixou de acontecer aqui? Nós não sabemos. O que a gente sabe é o que está no texto. Certo? Ele foi arrebatado, ele foi para o céu, ele foi para onde? Nós não sabemos. Nós sabemos que o corpo de Elias desapareceu, assim como o corpo de Moisés desapareceu. E lá na transfiguração os dois reaparecem. Onde é que eles estavam? Onde é que eles estão? Nós não sabemos. Certo? O que nossa tradição nos ensina é que os primeiros corpos a entrarem no céu, no paraíso celeste, são os corpos de Jesus e de Maria. Certo? Quando Cristo ascende aos céus, quando Maria é assunta aos céus, esses são os primeiros corpos a mostrarem para nós, a revelarem para nós que o paraíso celeste é um local material, não é apenas um estado de espírito. Certo? E o que aconteceu com esses dois? Nós não sabemos. Fica aí o mistério, tá? Fica aí o mistério. E daí em diante, né? Antes de ser arrebatado, Elias pergunta assim para Eliseu: O que você quer? Pede o que você quer, que eu te concedo. Antes que eu seja arrebatado. E aí Eliseu diz assim: Que me seja dada uma porção dobrada do teu espírito. Eliseu, ele quer ser tão grande quanto Elias. Uma porção dobrada do seu espírito, que é o dobro do que era capaz para ele receber. Do espírito de Elias, então da força de Elias, da vitalidade de Elias. Certo? E ele de fato recebe. Ele fala: se você conseguir me ver, você vai receber. Ele viu, de fato viu até desaparecer. Certo? E aí ele pega o manto de Elias que caiu. E agora ele tem essa porção dobrada do espírito de Elias. Como é que isso vai acontecer? Né? Vamos começar com o nome de Eliseu. Eliseu significa Deus é salvação. Beleza, a gente já sabia quem é Deus é o Yahvé, certo? Ele é Deus. E Deus é o quê? É salvação. Vamos ver agora como é que essa porção dobrada se manifesta. Com 10 portentos, 10 prodígios que Eliseu realizou,
certo? E eu vou focar aqui apenas nesses 10 prodígios e não no desenrolar da história, certo? Primeiro, queixaram que tinha uma água que era ruim e a terra estéril. E Elias jogou sal na água. Mas peraí, o sal vai salgar, né? Como é que a água ruim vai... Não tá certo isso. Beleza. Alquimicamente falando, a gente pode dizer que, né, o sal tira o sal. E de fato, né, se você tem um peixe salgado, se você coloca numa água com sal, você vai tirar o sal do peixe. Alquimicamente falando. Mas se as águas, muitas águas, são ruins e ele joga uma quantidade pequena de sal, ali não é suficiente para equilibrar, né, a questão da acidez, enfim, que torna a água ruim. Não vai, não é suficiente. Então não é química, não é alquimia, é prodígio. E o interessante é que Eliseu, os prodígios dele são todos assim, parecendo superstições, tá? Mas não é superstição. É a ação divina que supõe a ação humana. Supõe, tá? O que quer dizer? Que Deus não age forçando a barra. É necessário uma cooperação dos homens. Nós precisamos cooperar, nós precisamos fazer algo, tá? Também cooperando com a graça. Porque se a gente for ficar de braços cruzados esperando Deus agir, não é assim que funciona, né? Então ele joga sal na água, é uma ação humana, e as águas se tornam sadias. As águas se tornam sadias. Tem todo um significado também, né, no sal, né? Enfim. E aí depois acontece mais um momento engraçado, né? Engraçado assim, né? Se a gente olha, né, sem julgar o momento, mas é algo assim um pouco assustador, que é o momento em que o profeta sofre bullying e ele não aguenta o bullying. Ele vai subir o caminho da cidade e ele escuta crianças gritando: sobe careca, sobe careca, não é? Beleza, a gente agora sabe que Eliseu era careca, mas ele não gosta da brincadeira. E aí ele amaldiçoa as crianças e surgem dois ursos e é, 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 como é que diz aqui o texto? E despedaçaram 42 crianças. É um negócio assim, um pouco assustador, não é? Meu Deus, crianças. Mas se a gente suspende o julgamento do texto e olha para o texto com um sentido mítico espiritual, a gente pode entender que essa zombaria infantil ela é paga com a maldição do profeta. Não é, a questão aqui não são as crianças, certo? E a gente sabe que o maior mal não é o fim desta vida, né? Enfim, né? Suspendendo o julgamento, né? Não vamos julgar o profeta, a ação do profeta. Vamos olhar para o símbolo. Né? Essa zombaria infantil que vem do outro lado, ela é paga com a maldição do profeta. Apesar de que o profeta tem poder, quando esse poder é subjugado, vem o pagamento, vem a cobrança, certo? Quando subjugamos o poder do profeta, quando nós de forma infantil desafiamos o poder de Deus, a conta chega. E eu não estou nem falando do exemplo do Titanic, por exemplo. Né? Ah, nem Deus derruba esse navio, aí foi lá um icebergzinho e afundou. Não estou nem falando disso, mas isso aí serve como exemplo também. Né? Não significa agora que todo mundo que sai falando de Deus, aqueles vídeos na internet, né? Ah, os artistas que falaram mal de Deus, ou subjugaram o poder de Deus, tiveram mortes trágicas. Gente, Deus não é um vingador. Né? Alá, o Antigo Testamento, Deus não é isso. Né? Mas essas coisas podem acontecer? Podem. A questão aqui é o seguinte, é que quando nós subjugamos a ação divina, o poder de Deus, isso é cobrado. Isso é cobrado com uma maldição. Quer dizer, o afastamento da graça. Certo? Quando nós subjugamos, quando nós não acreditamos, quando nós vamos desdenhar, quando a gente faz zombaria do poder de um sacerdote, não estou falando da pessoa do padre, né? A pessoa do padre pode ser cheia de defeitos, mas do poder do padre, aquilo vai nos afastando da graça. E vem os ursos e consomem, despedaçam a nossa criança interior, tiram a nossa inocência.
e sobrevive apenas a malícia, certo? Quando a gente desdenha do poder de Deus, da ação de Deus, do poder dos seus profetas, dos seus sacerdotes, os ursos eles consomem a nossa inocência e permanece só a malícia. E a malícia afasta a gente de Deus, tá? A malícia, que é contrária à inocência, né, ela pode ser muito pior do que certos pecados. Porque certos pecados podem até nos fazer nos arrepender de forma profunda e a gente volta. Mas a malícia impede a gente de se arrepender, certo? São esses ursos, os ursos da malícia, tá? Beleza. E aí, depois, o povo, os reis que estão reunidos contra o povo inimigo, inclusive tem lá o rei de Judá no meio, e aí vão consultar Eliseu para ver se Deus vai dar a vitória a eles. E Eliseu fala assim: vai consultar seus pais, né? Você não é do rei de Judá, do rei do adversário. Eliseu é de Israel, né? Mas em atenção ao meu Senhor, eu vou, eu vou responder vocês. Tragam-me um músico. Isso aqui é interessante, né? Enquanto o músico está tocando, Eliseu começa a profetizar. Isso é muito legal, né? Ele ouvindo a música fez com que ele entrasse numa sintonia com Deus ao ponto dele não ligar para as pessoas que estavam ao redor, né? Talvez ele era um pouco tímido, né? Já mostra, né? O cara que não suporta uma brincadeira, um bullying, ele é tímido realmente, né? E aí, enquanto a música está tocando, ele presta atenção em outra coisa. Ele se sintoniza com Deus e começa a profetizar. E a música faz isso com o nosso corpo, certo? Com os nossos sentidos. A música ela afeta. Ou ela sintoniza ou ela distrai, tá? Mas aqui a questão é que o profeta foi elevado com a música e ele começa a profetizar. E aí ele manda cavar fossos para que venha a água, surja essa água e os seus soldados, os seus cavalos, todos bebam dessa água e não pereçam. E de fato acontece, né? Como ele pediu. Cavaram, veio a água. Com esforço de interioridade, eles foram para o profundo, certo? E aí veio a água da graça. Quando eles beberam essa água da graça, a água que veio depois que eles se aprofundaram dentro de si mesmos, eles tiveram a vitória. É claro, se a gente for aprofundar em cada um dos prodígios aqui, pegando os símbolos de cada uma das coisas que o profeta pediu para ser feito, né, a gente demoraria umas 2 horas aqui só falando desses prodígios. Mas percebam que nada disso aqui é solto, é por acaso, é porque da cabeça do profeta, né, há lá a superstição baiana, né, de benzedeira, né, você pega uma fita vermelha e bota na testa, né, levanta os braços, amarra para poder levantar o vento. Não é esse tipo de coisa que Eliseu está fazendo. Não é uma coisa que sai da cabeça dele, certo? Uma invenção, não. São sinais que têm significado, que demonstram que é necessário que o homem coopere com a ação de Deus que opera, tá? E aí segue. Depois tem o milagre do azeite, né, de uma mulher que é esposa de um dos discípulos do profeta, dos profetas. E aí falou: meu marido está morto e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora veio o credor para tomar meus 2 filhos como escravos. E aí ele fala assim: você tem uma jarra de azeite? Tenho. Pede à vizinhança todas as jarras que eles puderem te dar. E aí você vai enchendo cada uma das jarras. Enquanto você estiver enchendo, a sua jarra de azeite não vai acabar. A multiplicação do azeite, né? De novo. E aí, de fato, ela conseguiu fazer isso. Aí agora vai e vende todo esse azeite para você ter o dinheiro e pagar a dívida. O profeta podia falar assim: não, abra uma caixa aí que vai ter o dinheiro que você paga. Não. É necessário a cooperação. Vem a graça, que o azeite é a unção, né? O azeite é o óleo, é a unção, é a bênção, é a graça divina que vem de fato. Mas é necessário a cooperação, o derramamento dessa graça em outros jarros, a multiplicação dessa graça, o esforço. E aí a viúva vai lá vender esse óleo, ela vai ir lá conseguir multiplicar ainda mais a sua ação, o seu esforço, distribuir essa bênção, certo?
vendendo esse óleo para as pessoas, e aí ela recebe o pagamento para poder pagar a sua dívida. E aí depois, um casal de idosos acolhe Eliseu, quer acolher Eliseu na casa, de fato acolhe, e aí Eliseu fala, não, o que você quer de presente agora? Aí ela, não, não quero nada não, não sei o quê. Ah, vocês não têm filho. Não, então daqui a um ano você vai estar com seu filho nos braços. E aí ela, mas meu senhor, não me engane, pelo amor de Deus, eu já sou velha. Confia que vai dar certo. Cola em mim que é sucesso. E aí, de fato, com um ano ela está com o filho nos braços. Só que aí depois acontece o quê? Depois o menino cresce e tal, e aí tá com a dor de cabeça, e aí o menino morre. E aí ela, poxa, eu não pedi um filho. Não pedi. Você veio me dar, então agora você vai vir ressuscitar. Pois ela vai atrás do profeta, fala, ó, eu não pedi o senhor não me engane, meu filho morreu. Aí eles dizem, não, vamos lá. Primeiro manda o seu servo, né, mas não dá certo, aí ele vai. E é um negócio assim, a gente olha para Eliseu e fala, meu Deus, Eliseu, pra que isso, Eliseu? Sabe? Né? Igual a história do careca, né? Ele vai, deita, fica rente com o menino, né? Braço com braço, perna com perna, cabeça com cabeça, e sopra, né? Ele respira na boca do menino, do filho. É um negócio assim estranho, é estranho mesmo. Mas o que quer dizer? A vida da vida, certo? A vida do profeta na vida do menino. É a mesma vida, a vida da graça que sustenta o profeta, é a vida da bênção que vai ressuscitar a criança, tá? É estranho porque os feitos de Eliseu são realmente assim, né? Se a gente não suspender o juízo e abrir os olhos para entender o símbolo das coisas, a gente só vai estranhar e vai passar, vai virar a página, né? Mas de fato ele ressuscita a criança. E aí depois, um episódio que eu gosto muito, é o episódio em que o pessoal pega coisas silvestres para fazer um sopão para dar para os profetas. E aí, quem é que consegue tomar aquele negócio? Tá com gosto horrível. E aí, Eliseu, coloca em farinha. E aí colocam farinha na sopa e a sopa fica ótima. Eu gosto de sopa com farinha, pelo amor de Deus, aí, tá vendo onde é que tá? Não é? Sopa com farinha é muito bom. Não são todas as sopas. Não é que uma sopa ruim, eu ainda brinco com minha esposa, né? Que quando ela vê eu colocando farinha na sopa, ela já lembra que eu fiz graça com isso aqui. Ela na sopa tá ruim, né? Mas não, tem sopa que pede uma farinha. Não sei te explicar, é gostoso. E aí o profeta, né, vai, coloca a sopa na farinha, e aí não é mais venenosa, fica saborosa. A farinha, que tipo de farinha foi colocado? Nós não sabemos. Né? A farinha que era mais comum era a farinha do trigo. Foi farinha do trigo? Não sabemos. Né? Mas independente, a farinha ela é um ingrediente para preparar os alimentos, certo? Então é necessário que haja uma ação para que a gente se alimente de forma saborosa. Essa refeição ela é nutritiva, ela é prazerosa, ela é satisfatória, aquilo que vai nutrir de fato, nos dá forças. É necessário uma ação nossa, tá? Não basta pegar as coisas silvestres, os vegetais que já estão prontos, que foi a natureza que nos deu, certo? É necessário a farinha, é necessário uma ação. Mais uma vez, Deus dá a graça se a gente coopera, tá? Não, claro, Deus não vai deixar de dar a graça, mas é necessário que a gente coopere com a graça inicial, em teologia, a graça habitual, certo? Para que venha a graça santificante. Vem a graça habitual, a graça suficiente, a gente coopera com essa graça e aí a graça cresce, certo? Vem uma graça a mais, a santificante. Beleza, depois a multiplicação do pão, poucos pães alimentaram 100 pessoas, do mesmo jeito que Jesus fez no Evangelho, tá? O discípulo lá de Eliseu fala, como que a gente vai alimentar tanta gente? Vai, depois que alimentar ainda vai sobrar. E de fato, né? É o pão que é a multiplicação. Você tira um pedaço e dá, tira outro pedaço e o pão não acaba. Certo? É igual a farinha, igual o azeite. Vai tirando pedaço e o pão continua ali. Todo mundo se alimentou e ainda sobrou. Mais um prodígio que aponta para o que a gente já está mais familiarizado, a multiplicação dos pães de Jesus. Deus pode fazer tudo isso
Jesus Cristo pode fazer tudo isso que Eliseu fez e muito mais, certo? Eliseu fez como sinal daquilo que virá no Evangelho. Depois, a cura de Naamã, o leproso, né? Vem Naamã atrás do profeta e ele fala assim: entra no Rio Jordão 7 vezes e você vai ficar puro. E ele fala: mas pelo amor de Deus, eu vim aqui atrás de uma cura, não foi de uma superstição. E aí o cara que veio com o Naamã falou: mas se ele tivesse pedido uma coisa difícil, você não ia fazer? Então, se é uma coisa fácil, por que você não faz? E às vezes é assim com a gente, né? A gente quer receber de Deus, né, uma graça, enfim, né, uma bênção de Deus. E às vezes a gente acha que Deus quer que a gente faça uma coisa assombrosa, mas na verdade o que Ele quer da gente é só um coração configurado ao dele. É uma coisa fácil. A gente entrar 7 vezes ali no Rio Jordão, né, se purificar 7 vezes, né, e esse lavar 7 vezes já mostra ali também que é o quê? 7 sacramentos. São 7 sacramentos que nos purificam. É tão simples a gente ir se confessar, não é? É tão simples a gente entrar na fila da comunhão e receber a Eucaristia. É tão simples a gente receber o batismo, certo? Ah, preparar, arrumar a igreja, né? Alugar roupas, tudo isso não é fácil, né? É caro, é trabalhoso, mas receber o sacramento do matrimônio é simples. Parece que, né, são coisas muito fáceis, mas é isso que Deus quer da gente. É isso que Deus quer, que a gente entre no Jordão 7 vezes para ser curado da lepra do pecado. São os sacramentos que vão nos configurando a Deus, vão nos limpando, nos purificando. Certo? Principalmente a confissão e a Eucaristia, né? Que a gente pode estar recebendo inúmeras vezes na vida. Confessar, comungar, confessar, comungar. Ah, mas eu queria uma coisa difícil. Né? Eu queria ser como o profeta. Ter que dar a vida, derramar o sangue, morrer mártir. Né? Ah, mas tá, o básico que você está fazendo. Né? A gente está procurando confissão, comunhão, confissão, comunhão. Essas outras coisas grandiosas, Deus é que chama quem Ele quer. Tá? Para a gente ser curado da lepra, basta a simplicidade desse mergulhar no Jordão. Enfim. Depois tem o prodígio do ferro que flutua na água, né, o machado que cai na água e afunda, né, que é ferro maciço. E aí Eliseu bate um pau na água e aí o ferro começa a flutuar. Né? E, por fim, o mais portentoso de todos. O servo do profeta está com medo dos exércitos inimigos. E aí Eliseu vai fazer com que os inimigos fiquem cegos e vai fazer com que o seu servo abra os olhos para enxergar a realidade espiritual que está ao redor. Porque o exército inimigo era grande em comparação com o povo de Israel, o exército de Israel. E aí o profeta pede a Deus para que os olhos dele se abram. Quando os olhos dele se abrem, ele vê inúmeros carros e cavalos de fogo, tal como aquele único que arrebatou Elias. Né? Inúmeros carros e cavalos de fogo. Esse é o exército de Deus. É o exército invisível, que está o tempo todo presente nesse mundo. Certo? Quer dizer, como é que é um fogo invisível? É um fogo que, se é invisível, ele não ilumina, ele não aquece, ele não queima, ele não consome. Tá? Mas quer dizer o quê? Que a presença invisível desse mundo espiritual está presente nesse mundo material. Apesar de parecer que não ilumina, parecer que não aquece, parecer que não queima, parecer que não consome, a ação dos anjos, ela ilumina, aquece, queima e consome. Certo? O mundo espiritual está presente no mundo material. Claro, nosso anjo da guarda, por exemplo, como é que ele vai nos iluminar se a gente não pede para que essa luz seja acesa? Né? A gente pede uma graça para o nosso anjo da guarda, ele vem e nos atende. Certo?
É muito interessante quando, por exemplo, a gente perde uma coisa, não sabe onde colocou, né? Eu já fiz isso inúmeras vezes, né? Tá, não é uma troca, não é ali um controle, um videogame que você aperta um botão, aciona e funciona. Não. Mas na maioria, na grande maioria das vezes, quando eu perdi uma coisa, meu anjo da guarda, cadê? Eu termino de fechar a boca, eu encontro. Ele nos ajuda, a gente precisa pedir. A luz está presente, mas é uma luz invisível. Se a gente abre os olhos para o mundo espiritual, essa luz vai nos iluminar, vai nos aquecer, vai nos proteger, vai nos ajudar, certo? O mundo espiritual está presente no mundo material. É necessário que a gente segue o inimigo, feche os olhos para o mundo material e abra os olhos do servo do profeta, abra os olhos para o mundo espiritual, certo? E por fim, no capítulo 13, tem os últimos momentos de Eliseu, mas que não fica, não é uma morte comum, convencional. Tem que ser a lá Eliseu, né? Todo cheio de coisa, todo engraçado. E aí, nos momentos finais dele, ele está falando com o rei de Israel, que é o sucessor de Acabe, se não me engano, deixa eu ver, acho que é isso mesmo. E ele fala, pega o seu arco, atira uma flecha, pega outra flecha, bate no chão, e aí o rei bate 3 vezes. Aí fala, poxa, se tu tivesse batido 5 vezes, você ia ser o vitorioso. Como foi só 3, você só vai ter 3 vitórias contra os arameus. Depois você vai perecer 2 vezes. Aí o cara, como é que eu ia saber que eu tinha que bater 5 vezes? Né? Mas é assim, o Eliseu é assim. E de fato, né, ele tem até um momento lá atrás que eu deixei passar, né, não falei também, não anotei, do cara que foi mandado pelo rei pagão de fora para saber de Eliseu se o rei iria sobreviver. E aí Eliseu começou a chorar, falou: ele vai sobreviver, mas depois ele vai ser morto. Você que veio aqui, você vai ser o rei, você vai dizimar o povo de Israel. E aí não sei se aquilo despertou no coração do cara, né? Ou se, né, acalmou porque ele já estava com essa ideia. Não dá para saber. Mas de todo modo ele jogou o caso no vento, né? O cara ficou sabendo de tudo que ia acontecer. Era tudo que ele queria, de fato ele fez aquilo. Mas, pô, Eliseu, podia ter ficado quieto? Não, porque o profeta, esse profeta, Eliseu, ele não é um sujeito, como é que eu posso dizer, mesquinho. Ele não é um sujeito que pensa em si. Não, ele age conforme a ação divina pede que ele haja. Então ele bota as coisas para fora, assim, ele fala as coisas assim, porque ele é o sinal de Deus. Quer dizer, aquele cara ia dizimar, mas era a permissão divina que deveria acontecer aquilo para que viesse, né, a luta do povo de Israel. A luta, a batalha, o esforço, certo? Era necessário que ele falasse para o rei que ele ia ter 3 vitórias e ia perder 2, sem ele ter dito antes que era para bater 5 vezes no chão. Porque é o sinal da revelação divina. Vai acontecer desse jeito. Se ele tivesse batido 5, né, poderia falar, você vai ter 3 vitórias, vai perder 2 vezes. Tá? O que interessa aqui não era o rei ter batido 5 vezes no chão, que ele poderia ter simplesmente falado, bata 5 vezes no chão para você ter a vitória. Mas o que quer dizer? Não é uma superstição, mais uma vez. Se fosse superstição, Eliseu ia virar para ele e falar, bata 5 vezes no chão para você ter 5 vitórias. Não é assim que as benzedeiras fazem? Né? Faça isso para acontecer tal aquilo. Né? Mas não é superstição. A ação divina do profeta, pelo profeta, não é superstição. É um sinal de Deus. Ele bateu 3 vezes só. Está mostrando para ele, você vai ter 3 vitórias. Deus está falando. Certo? Existe aqui um jogo, tá? Um jogo que combate a superstição. Combate a superstição pagã. Elias venceu Elias venceu o paganismo de Baal com o sacrifício. Eliseu está vencendo a superstição do paganismo com esse jogo da ação humana que coopera com a graça
sem fazer com que a graça obedeça à ação humana. Porque a superstição é isso. Eu faço uma coisa e esta coisa que eu fiz tem o poder de me agraciar com a tal outra. Não, a ação do profeta não é supersticiosa. É uma cooperação do homem. É o esforço humano, que às vezes parece difícil, como a ação da viúva para vender o óleo. Mas na verdade não é tão difícil assim. É como Naamã entrar no rio. Certo? A gente precisa cooperar. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas é necessário uma cooperação do homem com a graça, combatendo a superstição. E aí, de fato, ele morre e é sepultado. Acontece que estão carregando um outro morto. E aí, no susto da guerra, parece, de um ataque do inimigo, eles derrubaram o corpo desse outro e caiu na cova de Eliseu, onde Eliseu estava sepultado. Quando o falecido tocou os ossos de Eliseu, ele voltou à vida. Eliseu, mesmo depois de morto, está fazendo prodígios. Aqui já é um sinal daquilo que a igreja faz hoje, que é a veneração das relíquias dos santos, né? Que tá, Eliseu está morto, são só os ossos de Eliseu, mas Deus agiu por meio desse profeta. É necessário que haja um zelo, um respeito por aquele que partiu, por aquele que foi o profeta. Por isso que nós veneramos as relíquias dos santos. Porque se Deus agiu na vida dele, é necessário um respeito para com aquele corpo. E Deus pode continuar agindo, certo? Deus pode continuar agindo. E por isso que quando a gente passa na porta de um cemitério, a gente faz o sinal da cruz. Quer dizer, é medo de assombração? É claro que não, gente. É em respeito, em veneração às relíquias daqueles que estão sepultados e foram para o céu, que nós não sabemos quem são. Porque se nós soubéssemos, não estariam num cemitério qualquer, né? Estaria numa igreja e tal, né? Como a gente faz com os santos. Mas as pessoas normais, no meio do cemitério, existem corpos de pessoas que foram para os inúmeros lugares, né? Ou para o purgatório, ainda estão em purificação para entrar no céu, ou já estão no céu, ou foram condenados ao inferno. Mas a gente faz o sinal da cruz em atenção do meio daqueles, todos, com certeza, alguém dali foi para o céu. E se alguém dali foi para o céu, esse alguém é santo. E se é santo, a gente venera os seus restos mortais. Tal como aconteceu o prodígio com os ossos de Eliseu. Tá? Então, a gente faz esse sinal da cruz em respeito e veneração. Bem, era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre esses dois personagens. Agora, a gente vai retomar os nossos estudos de livros completos. E na semana que vem, nós teremos a aula, eu creio, deixa eu ver aqui. É isso mesmo, sobre o livro de Tobias, tá? A aula sobre o livro de Tobias. Eu ainda vou ver lá no grupo, vou falar para vocês como é que eu vou dividir o livro de Tobias ou se vai ser uma aula inteira, tá? São só 14 capítulos, eu vou ver e falo para vocês, tá certo? Então eu agradeço por você ter assistido essa aula até aqui. Não deixe de curtir esse vídeo, tá? De compartilhar para as outras pessoas. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva, não é? Para que esse canal cresça. Não é? Eu preciso de mais inscritos para poder ter outras ações aqui no canal, não é? Inclusive fazer transmissão ao vivo para vocês, tá bom? Mais uma coisa, se você não está no grupo do WhatsApp do Depósito da Fé, o link está aí na descrição do vídeo, é gratuito, tá? É lá no grupo do WhatsApp que a gente conversa mais de perto sobre os assuntos dessas aulas, tá certo? Então é isso, um abraço e até a próxima aula.